Gente, vamos aqui a mais uma explicação, né, da palavra de Deus, a Bíblia, né? E o texto que eu escolhi para poder falar aqui, né, é o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21. Eu queria botar outro vídeo, mas eu achei melhor colocar este aqui. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18 ao 21, diz assim: As esposas estejam sujeitas aos seus maridos, assim como é apropriado no Senhor. O marido continue a amar a sua esposa e não se irá amargamente com ela. Filhos, em tudo seja obediente aos seus pais. Bem, vocês não concordam que a vida em família fica muito melhor quando seguimos este conselho? Bem, o apóstolo Paulo, ele disse aos maridos no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19: maridos, continue a amar sua esposa e não se ire amargamente com elas. Bem, o que quer dizer? Que um marido amoroso honra a sua esposa. Ele ouve as opiniões dela e deixa claro que se importa com o que ela pensa. Vocês podem perceber isso, né, gente? Aí 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7 diz: Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com ela, com as suas esposas, segundo o conhecimento que lhe honra, com a um vaso mais frágil, o feminino, visto que ela também é herdeira com você, do favor imerecido da vida, a fim de que as suas orações não sejam impedidas. Bem, varões, maridos, vocês perceberam aí, né? Que se não tratarem a esposa, né, como um vaso mais fraco, você percebeu que 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz que até mesmo as suas orações não serão atendidas, né? Porque trata a esposa como se fosse um lixo, né? Hoje em dia tá assim, né? É verdade que nem sempre dá para ele, né, fazer as coisas do jeito dela, mas os maridos geralmente conseguem tomar uma decisão mais equilibrada quando ouve o que a esposa tem a dizer. Vejamos o que orientação o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, diz para nós. Diz assim: os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselhos há bons resultados. Tá vendo aí? Se tiver uma boa comunicação, tudo será bem resolvido, né, gente? O marido amoroso ganha o respeito da esposa não porque ele exige isso, mas porque faz por merecer. Quando o marido mostra amor pela esposa e pelos filhos, é mais provável que todos sirvam junto a Jeová Deus e ganhem o prêmio da vida. Se vocês, tanto esposa como marido, não querem que Deus deixe de ouvir as orações de vocês, trate um ao outro com carinho. Quando um estiver nervoso, espere a pessoa acalmar e converse. Um bom diálogo resolve tudo. É verdade que nem sempre dá para o marido atender a todas as necessidades da esposa, né? E vice-versa. A esposa tem que entender que naquele momento o marido não pode estar fazendo o que ela quer que ele faça, né? Temos que estar bem a paz, gente. E também a palavra de Deus, a Bíblia diz que uma esposa sábia, ela edifica o seu lar e as tolas a derrubam. Por que há muitos casamentos hoje em dia fracassados? Porque não tem diálogo entre os dois, né? Logo que vem uma discussãozinha, uma briguinha, já está pedindo divórcio, né? E no meio do cristão não pode haver essas coisas, né? A pessoa tem que suportar um ao outro, porque na hora que tá namorando é uma love you, uma coisa maravilhosa, né? Pois é, tem que ser bem diferente, né, gente, do que é
Porque casou e pronto, cada um pro seu lado e pronto. Tá casado mesmo, vai sair do meu lado. Não é bem assim. Continue namorando. Continue amando, se divertindo como se fosse uns bons namorados. Continue, não é porque casou que vai ficar sem namorar, não. Continue namorando, continue dando carinho para a esposa, continue dando carinho para o esposo. Não leve em conta o dano que um ou outro causa. Perdoe, para que as orações de vocês, gente, sejam atendidas. Quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, a Bíblia, eu era muito arrogante, né? Eu sofri muito também, mas isso não vem ao caso, né? Não justifica, né? A pessoa maltratar o outro, né? Não justifica, porque sofreu, ela vai maltratar o outro. Não é bem assim, né? Porque até mesmo a outra pessoa não tem culpa do nosso sofrimento que tivemos antes de casar, né? Já que era amor para cá, amor para lá quando estava namorado e quando estava noivo, seja também casados também. Os casados também podem namorar. Eu sempre falo nos comentários meus, né? Sempre que eu falo assim com uma pessoa nos meus comentários, eu falo assim: eu sou como é que se diz? Namorada, noiva, casada e amante. Porque se a mulher for essas quatro qualidades, o homem não vai procurar outra na rua, não vai ter olhos para outras pessoas, porque ele tem carinho em casa, né? Assim é a mulher também. O homem tem que ser namorado, marido, noivo, né? Marido e depois amante da própria mulher. Por que procurar outra na rua? Por que ter olhos para outro homem na rua se o seu tá ali? Deus te deu aquele, Deus te deu aquela, para quê? Né? A palavra de Deus, a Bíblia tem um texto, eu não vou dizer, eu vou só dizer a essência para vocês procurarem aí. Fala assim: cuida da sua cisterna, para você não precisar pedir água nos vizinhos, né? Querer a água do vizinho, né? O que esse texto quer dizer? Esse texto bíblico quer dizer, gente, cuida da sua esposa e do seu marido para você não precisar olhar as qualidades da outra mulher do vizinho. Se a mulher do vizinho anda bem arrumada, bem cuidada, é porque o marido dá dinheiro para ela ir ao salão, ela comprar roupa, ela se vestir e se arrumar para ele. Se o marido anda bem vestido, arrumado, ele não vai ter olhos. Você não vai ter olhos para olhar outros homens e falar: ai, que homem bonito, ai, que mulher bonita. Não vai ter. A sua esposa será sempre a melhor. Cuide da sua esposa assim como você cuidaria de uma cisterna para nunca faltar água. Assim é no casamento também. Cuide da esposa e cuide do marido. Gente, eu deixo esse meu vídeo com os meus coraçõezinhos para vocês, tá? Dizendo a todos vocês que Deus os abençoe, protege e que eles amam vocês também. Muito obrigada por vocês curtirem, comentar, me seguir e assistir os meus vídeos até o final e compartilhar. Que Deus os abençoe, levando amor, paz, harmonia e felicidade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Foi!